A paz do Senhor Jesus, neste momento estamos começando mais uma lição. Com a graça de Deus, nós chegamos na lição de número 8, cujo tema é o início da civilização humana. Estamos caminhando na presença do Senhor e até aqui Ele tem nos ajudado. O tema geral desta lição é a raça humana, origem, queda e redenção. Nós temos aprendido muito com os comentários do pastor Claudionor de Andrade e vamos continuar aprendendo até o final deste trimestre, se assim o Senhor nos permitir. Você que está aí pela primeira vez em nosso canal Escola Bíblica, seja muito bem-vindo. Eu sou o seu irmão Carlos Henrique e estou aqui para lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Nós entendemos que nem todas as pessoas podem participar no domingo pela manhã da escola dominical. Então este vídeo vai ser um auxílio para você, amém? Mas você que pode, você não pode deixar de frequentar a sala de aula no domingo pela manhã. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Fique conosco aí nesta videoaula até o final. No final deste vídeo eu quero fazer os meus agradecimentos de pessoas que comentaram na lição passada. Você aí comente também, deixe aí o nome da sua cidade, a sua igreja, para que no próximo vídeo eu possa deixar aí, amém, um alô para você, para a sua igreja e que o Senhor continue lhe abençoando. Não esqueça de deixar o seu like. Se você gostar deste canal, também se inscreva. Amém? Se você é uma pessoa grata a Deus. E eu estou muito feliz porque eu tenho aprendido muito com este primeiro trimestre de 2020 e vamos continuar aprendendo com a graça do Senhor. Vamos ler então o textuário que nos diz assim: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o seu nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Gênesis capítulo 4, versículo de número 17. Verdade prática. Uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. O textuário é o texto de ouro desta lição, o texto principal. E a verdade prática é a verdade que nós devemos praticá-la. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 16. Vamos então para a introdução desta maravilhosa lição. Nesta lição estudaremos a origem da civilização humana e, para tanto, focaremos o capítulo 4 de Gênesis, pois é justamente aí que encontramos a primeira cidade construída pelo homem. Em seguida, veremos por que a civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violência. Apesar de tudo, Deus jamais deixou de intervir nos negócios humanos. Além de Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Concluindo a nossa aula, mostraremos que somente o Evangelho de Cristo pode redimir a civilização atual. Louvado seja o nome do Senhor. Conforme o comentarista desta lição já disse, o pastor Claudionor de Andrade, nesta lição de número 8, nós vamos estudar sobre o início da civilização humana, baseada no capítulo de número 4, pois é justamente ali que encontramos a primeira cidade construída pelo homem. A primeira cidade construída pelo homem foi Caim, filho de Adão e Eva. E ele colocou o nome de seu filho Enoque. É isso que nós veremos no decorrer da lição, onde nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Nós vamos aprender nesta lição que a civilização é ímpia e por isso ela precisa do Evangelho de Cristo Jesus.
através da igreja, que deve cumprir o seu papel, pregando o evangelho a toda a criatura. Quem crer será batizado e será salvo, porém quem não crer será condenado. O evangelho de Cristo pode salvar a civilização humana que se perdeu no decorrer dos tempos. Amém, meus irmãos? Vamos entrar aqui para o tópico de número 1. A origem da civilização humana. Número 1. Definindo a civilização. A civilização humana refere-se ao empreendimento humano na história da humanidade. É o conjunto de realizações espirituais, culturais, morais, sociais, políticos, materiais e econômicos. Tudo isso torna a vida do ser humano mais fácil num determinado lugar. Então a civilização humana é justamente isso. Nós devemos entender uma coisa, meus amados e queridos irmãos, que existe 2 tipos de civilização. A civilização humana, que é essa que nós estamos estudando, e a civilização celeste. Sim, antes de Deus criar a civilização humana, Ele criou a civilização celeste. Porque lá no céu existe essa civilização. E nós vamos entender que é uma civilização perfeita, uma civilização de paz. E a civilização humana não. Ela se corrompeu durante os séculos. E por isso, a civilização humana, ela é ímpia e desta forma ela precisa ouvir o evangelho de Cristo, aonde a igreja deve pregar para todos os descendentes de Adão até os confins da terra. Meus irmãos, nós vamos ver que a civilização celeste, falando um pouco dela, ela é marcada pela adoração e pelo trabalho. Pela adoração, porque lá no céu existe adoração dos anjos, dos 24 anciões, os 4 seres viventes, todas as classes de anjos estão ali adorando a Deus. Então, em primeiro lugar, a civilização celeste é marcada pela adoração e também pelo trabalho. Pois não se engane, lá no céu nós vamos trabalhar. Então a civilização celeste também é marcada pelo trabalho. Os anjos estão ali a serviço de Deus. Deus envia uma ordem para eles e eles cumprem aquela ordem ao pé da letra, porque são obedientes. Então, a civilização terrena é diferente da civilização celeste. E nós vamos ver aqui agora, no decorrer desta lição. Número 2. O casamento como base da civilização. Meus irmãos, quando que a civilização humana teve início? A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como sua esposa. Então eles deveriam cumprir a ordem de Deus, multiplicar-se, encher a terra, povoar toda a face da terra. Sendo assim, eles iriam formar uma civilização. As escolas, o governo, tudo isso é civilização. Amém, meus irmãos? Onde o primeiro casal iria se multiplicar e encher a terra. Então nós vamos entender que o casamento é a base da civilização humana. Adão e Eva se casaram, não se engane. Jesus, ele disse isso no livro de Mateus. Então, o primeiro casamento foi de Adão e Eva, porque o casamento é a base da civilização. Deus ele estabeleceu isso, mas o homem não aceitou o que Deus estabeleceu. Veja que eles não se casam, a maioria deles não estão nem aí
com essa ordem de Deus, onde eles devem se casar primeiro, para depois ter relação sexual e ter filhos, e cumprir a ordem de Deus, se multiplicar e encher a terra. Então, quando o homem não cumpre essa ordem, que é o casamento, eles vão se perdendo. E hoje você vê pessoas que moram juntas, mas que não são casadas, que são amigadas. Mas isso não é o que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu o casamento como base da civilização humana. E foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram. Eles se casaram e logo tiveram filhos e filhas, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 5, versículo 4. Amém? Número 3. A subsistência da civilização. Meus irmãos, se o casamento é a base da civilização humana, a subsistência da civilização é o trabalho. Deus ele estabeleceu o trabalho para o homem. O trabalho ele dignifica o homem. Então o homem ele está aqui na terra para o trabalho. Todo homem deve cumprir esse papel. Ele não deve viver uma vida de ociosidade. Ele deve viver uma vida de muito trabalho, seja no material, seja no espiritual. Como Paulo, por exemplo, ele trabalhava tanto no material quanto no espiritual. Paulo ele entendeu essa ordem de Deus. E o crente ele deve trabalhar tanto no material quanto no espiritual. No material, para suprir as suas necessidades físicas. E no espiritual, porque também é uma ordem de Deus, que todos nós devemos trabalhar na seara e na vinha do Senhor. E a Bíblia diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Porque muitos crentes só querem trabalhar no material, mas não querem trabalhar no espiritual. Mas nós devemos entender que, primeiramente, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Antes que existisse Mateus, capítulo 6, versículo 33, Salomão já entendeu que ele deveria primeiro buscar o reino de Deus. E Deus acrescentou na sua vida tudo aquilo que ele precisava e necessitava. É por isso, meus irmãos, nós devemos trabalhar. O crente que não trabalha, dá trabalho. É por isso que o pastor, ele deve colocar os irmãos para trabalhar, porque senão ele vai dar trabalho. E em casa, ele também deve trabalhar para sustentar a sua família. Antes da queda, já existia o trabalho. Após a queda, o trabalho se tornou mais árduo, mais difícil. O homem agora vai ter que suar o seu rosto para conseguir o seu pão. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que antes da queda, o homem já trabalhava. Adão era lavrador e cuidador do Éden. Então, o trabalho é a subsistência da civilização humana. Vamos agora para o tópico de número 2. Caim e Abel. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, que Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva, dedicaram-se à subsistência como base da civilização humana, à agricultura e à pecuária, pois é exatamente isso o que eles eram. Um era pastor e o outro era lavrador. A Bíblia diz que Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador da terra. Então veja que um trabalhava na pecuária e o outro trabalhava na agricultura. E eu gostaria de ler com os irmãos em Gênesis, capítulo de número 9, versículo de número 20, falando aí do trabalho. Esse versículo é muito importante, você professor, lê em sala de aula, amém? Você que é aluno, também lê aí para acrescentar mais no esboço,
do seu professor. Amém? Gênesis capítulo 9, versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Veja que Noé, ele também era lavrador da terra. E o que me chama a atenção neste versículo é que ele foi o primeiro homem a plantar uma vinha. Noé. Veja que informação importante. Nós sabemos que a vinha hoje para Israel é tão importante, mas o primeiro homem a plantar uma vinha foi Noé, pois ele também era lavrador da terra. Em Gênesis capítulo 4, versículo 17, nós vamos ver aí as duas vocações de Caim. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Qual é a primeira vocação de Caim? A agricultura. E a segunda, a imobiliária. Veja que Caim, ele foi o primeiro homem na Bíblia a construir uma cidade. Então, está em Caim duas vocações, a vocação da agricultura e a vocação da imobiliária. Mas nós vamos perceber, meus irmãos, que Caim, ele matou o seu irmão Abel por inveja. E aqui nós temos o primeiro conflito da civilização humana. A civilização humana, ela foi marcada pelos conflitos. Logo após Lameque também, que é descendente de Caim, ele vai matar um homem e um jovem por pouca coisa. São conflitos na civilização. E quando você olha hoje para a civilização atual, você percebe que está da mesma forma. A violência, a guerra está atuando nos dias atuais. E por isso a igreja deve se posicionar, pregando o Evangelho de Cristo, que é a única solução para essa civilização ímpia pelo qual nós estamos vivendo. E isso me chama muita atenção acerca de Caim e Abel. Número 2, a cidade de Lameque. Meus irmãos, aqui vai falar que Caim, ele construiu a primeira cidade, como eu já disse, e colocou o nome de seu filho, Enoque. Nós não podemos confundir esse Enoque, porque no livro de Gênesis existe 4 Enoque. Em Gênesis capítulo 4, versículo 17, fala do Enoque, filho de Caim. No capítulo 5, versículo 18, fala do Enoque, filho de Jared. Esse Enoque é o que foi transladado, o que andou com Deus. E em Gênesis capítulo 25, versículo 4, fala do Enoque, filho de Midian. E no capítulo 46, versículo 9, fala do Enoque, filho de Ruben. Então, existe 4 Enoque no livro de Gênesis. Esse Enoque, filho de Caim, não pode ser confundido com o Enoque, filho de Jared. Aquele Enoque que andou com Deus e foi transladado. Amém? Não pode ser confundido isso em sala de aula. Então, Caim, ele colocou o nome dessa cidade, Lameque, o nome de seu filho. Foi uma homenagem até bonita, não é verdade? Mas nós vamos perceber que, e eu gostaria de ler com os irmãos novamente, o capítulo 4, versículo de número 17, que diz assim: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Aqui há muitas polêmicas, acerca deste versículo, com quem Caim se casou. E eu não quero entrar neste assunto, amém? Porque não tem nada a ver com esta lição. Mas o que eu quero dizer é que existem 5 vocações da humanidade no capítulo 4. E essas 5 vocações não estão em Sete, filho de Adão. Estão em Caim.
na sua descendência. Ou seja, os descendentes de Caim, eles se destacaram mais do que os descendentes de Sete. Porque Caim, ele era agricultor e também ele tinha outra vocação, a imobiliária. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, no número 3, que vai falar acerca da tecnologia. Amém? No número 3. Eu gostaria de ler com os irmãos o versículo 20 do capítulo 4. No versículo 17, nós lemos aí a primeira vocação da humanidade, a imobiliária. No versículo 20, vai falar acerca da segunda vocação. Iada teve a Jubal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Qual é a segunda vocação da humanidade? A agropecuária, que é a mesma vocação de Caim e Abel. O versículo de número 21. E o nome de seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Essa aqui é a terceira e a quarta vocação da humanidade, a arte e a música. E o versículo de número 22. E Zila também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E a quinta vocação da humanidade, a indústria. Aqui no capítulo 4, meus irmãos, que é o capítulo onde nós estamos estudando, baseado nesta lição de número 8, falando da civilização humana, nós temos aí as 5 vocações da humanidade. Primeiro, a agropecuária. Segundo, a arte e a música. Terceiro, a imobiliária, ou seja, quarta, a imobiliária, e quinto, a indústria. Veja que essas 5 vocações, como eu disse, a agropecuária, a indústria, a arte e a música, elas não estão em Sete, estão em Caim, estão nas mãos dos ímpios. É por isso que você vê hoje as pessoas, por exemplo, a arte e a música estão sendo banalizados de tal forma que nós ficamos espantados. Mas isso é natural. Essas vocações estão nas mãos dos ímpios. Veja, meus irmãos, nós lemos aqui, estão na descendência de Caim e não na descendência de Sete, filho de Adão. Então, meus irmãos, isso é muito interessante, falando acerca da tecnologia, que eles se destacaram mais, a descendência de Caim. Amém? Vamos aqui para o tópico de número 3. O Deus que intervém na civilização. Número 1. A intervenção na biografia de cada homem. Meus irmãos, Deus é um Deus que intervém na história. Ele é um Deus que intervém na civilização, quando algo está fora do seu lugar. Porque quanto mais a civilização vai crescendo, mais as coisas vão se tornando pior, não é verdade? Por exemplo, alguns historiadores dizem que nos dias de Noé havia cerca de 1 milhão de pessoas. E veja que aquela civilização estava corrompida de tal forma que Deus enviou o dilúvio. Imagine hoje que são mais de 7 bilhões de seres humanos em toda a Terra. Então você vê que às vezes Deus está intervindo na civilização. E é de 3 formas. Na biografia de cada pessoa, Deus também intervém na nação e também ele intervém na civilização humana como um todo. Então aqui no número 1 vai falar da intervenção na biografia de cada homem. Por exemplo, Deus interveio na biografia de Adão, aonde eles desobedeceram e Deus enviou então a consequência sobre a sua vida, aonde agora Adão vai ter que suar o rosto para conseguir o pão. Na biografia de Eva, aonde agora a mulher vai ter que dar à luz com dores de parto.
Deus interveio também na civilização de Caim, onde ele colocou ali aquele sinal em Caim, quando ele matou o seu irmão. Deus ele também intervém para abençoar, como foi o caso de Enoque. A Bíblia diz que Enoque foi transladado. Deus ele interveio também na vida de Elias, que também foi transladado. Deus ele interveio na biografia de um homem chamado Finéias, lá no livro de Números, onde ele pegou uma lança e matou um israelita e uma midianita porque estavam se prostituindo. E Deus fez um pacto lindo com ele. Deus também interveio na biografia de Nabucodonosor. Nabucodonosor se exaltou a si mesmo, se engrandeceu, e a Bíblia diz que durante 7 anos ele viveu com os animais e como animais. Então nós podemos ver Deus intervindo, na biografia de cada pessoa. Quando algo acontece, ou quando algo sai fora do seu lugar, ou quando essa pessoa faz algo extraordinário e Deus intervém na biografia dessas pessoas. E tantos outros personagens também. Deus é um Deus que intervém na biografia das pessoas. Deus, ele não perdeu o controle das coisas. Ele continua agindo e operando conforme a sua vontade. No número 2, nós vamos ver a intervenção na história da civilização. Ou seja, em uma nação. Irmão Henrique, me dê alguns exemplos. Deus ele interveio em Sodoma e Gomorra. Aquelas 2 cidades se corromperam de tal forma que Deus teve que intervir. Ele então destruiu aquela cidade com fogo. E muitas pessoas pensam que Deus só destruiu Sodoma e Gomorra. E não é verdade. Deus, ele destruiu 4 cidades. Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Deus destruiu essas 4 cidades com fogo. Ou seja, é a intervenção de Deus em uma cidade, em uma nação, quando algo sai fora do seu lugar. Deus ele também interveio ali em Babel, quando eles estavam querendo construir uma torre para chegar ao céu. Porque a ordem de Deus era que ele se multiplicasse e enchesse a terra. Mas eles queriam ficar ali apenas em um ajuntamento, em um só lugar. Eles não queriam se espalhar sobre a terra. Deus interveio de tal maneira, meus irmãos, que ele confundiu a língua deles. Houve um grande terremoto. Os continentes se separaram em 5, como nós conhecemos hoje. E as pessoas estão espalhadas por toda a face da terra. Deus ele não perdeu o controle de nada. A qualquer momento ele pode intervir. Eu posso dar um exemplo disso nos dias atuais que nós estamos vivendo. A China, se você perceber as atrocidades que aquele país comete, eu posso citar aqui em termos dos animais. A Bíblia diz que aquele que destrói a terra, Deus o destruirá. Se você vê o que a China faz com os animais, é uma coisa terrível. É terrível. Pesquise aí no Google, no YouTube, veja o que aquele povo faz. É a cultura deles, fazer aquilo com os animais. Mas Deus interveio. O coronavírus está vindo de lá, viu? É uma forma de Deus intervir em uma nação, em um país. A China é um país muito grande, com mais de 1 bilhão de seres humanos. Então veja que civilização grande, E quanto maior é a civilização, maiores são os seus pecados. E Deus continua intervindo, meus irmãos, na história da humanidade, tanto na nação quanto na biografia de cada um. Se você faz algo extraordinário de bem, Deus pode intervir na sua vida e lhe abençoar de tal forma. E nós devemos assim fazer a vontade do Senhor para que Deus venha nos abençoar. E aqui no número 3, Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Somente Jesus Cristo, meus irmãos, pode trazer
a solução para a civilização humana que se perdeu. Começou lá em Adão e Eva. Começou muito bem, porque Adão e Eva se casaram e tiveram filhos e filhas. Ali foi o início da civilização, mas com o passar do tempo, a civilização foi se perdendo, foi se corrompendo. Os descendentes de Caim se afastaram de Deus. E hoje, todos nós viemos de Adão e Eva e somos mais de 7 bilhões de seres humanos e a maioria estão perdidos. Porque, de acordo com alguns estudos, apenas 2 bilhões de seres humanos fazem parte do cristianismo. Então veja que mais de 5 bilhões estão perdidos. É uma civilização perdida, corrompida. E nós precisamos evangelizar os filhos de Adão até os confins da terra. Porque somente o evangelho de Cristo Jesus é a solução para esta civilização. Que nós venhamos fazer a nossa parte para que Deus, meus irmãos, venha salvar todas as pessoas. Amém? Que Deus continue lhe abençoando de forma tremenda e de forma poderosa. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos à irmã Carmen Farias e também ao Ivan Silva. E também quero louvar a Deus pela vida do Alex Sandro Ferreira, de Pernambuco, cidade Cabo de Santo Agostinho, que é professor da Escola Bíblica Dominical, congrega na Igreja Congregacional Pentecostal. Que Deus abençoe vocês, amém? Deixa aí também o seu nome nos comentários, a sua cidade, a igreja que você congrega, para que eu também possa deixar aí um alô para vocês. Que Deus continue lhe abençoando de forma poderosa e tremenda. Amém?